Aí pessoal, tudo bom? Tio Flávio aqui de novo, ou Flávio aqui de novo, com mais um vídeo dessa nova série que eu estou chamando de Bate-Papo com Flávio do Canadá. Esse é o número 2, ok? Número 1 eu fiz alguns dias atrás. E não se esqueçam, se vocês gostarem, deixem aí o thumbs up, se inscrevam no canal. Compartilhe com os amigos e acionem esse sininho aí se vocês quiserem sempre receber novos vídeos aqui do canal. Para começar, espero que vocês estejam bem de saúde, né? E pelo menos estejam melhor do que eu de saúde, ok? Eu não estou mal, mas se vocês estiverem melhor que eu, melhor ainda, né? Então, vamos lá. Eu ia dizer, eu queria fazer um comentário que a vida não é uma coisa fácil, viu? Eu tenho 70 anos e eu acho que a vida é uma guerra que no final nós vamos perder, né? Mas existem muitas batalhas e a gente, cada dia que a gente sobrevive é uma batalha que a gente viveu, né? Parece que não, mas é, ok? Existem muitas coisas que acontecem num dia, né? E é muito importante de aproveitar bastante a vida, os dias felizes, os dias alegres, porque para cada dia alegre tem uma porção que são bem difíceis, né? Nem todos os dias da vida são dias felizes, né? Então a gente tem que aproveitar quando tem e quando acontece, né? Eu falei muito no outro vídeo do meu passado, quando eu comecei a ir aos cinemas, que era bem jovem, né? Eu acho que melhores partes da nossa vida, se a gente é uma criança com saúde, né? Tem crianças que infelizmente têm problemas de saúde, elas têm uma luta diária também, né? Mas para uma criança que tem saúde, eu acho que os melhores dias da nossa vida são como nós somos crianças, né? Brincamos o tempo todo, temos nossos pais para nos proteger, nossos avós, e a vida eu acho que é o melhor tempo, só que a gente nem se dá conta, né? Mais a gente vai crescendo, mais os desafios são maiores, né? Temos que ir para a escola, temos que passar, e vai cada vez ficando mais difícil, e se a gente decidir estudar e ir para a universidade, mais difícil ainda, né? Quando a gente começa a trabalhar, outros problemas aparecem, né? E assim vai, né? Então, cada dia que a gente vive é uma luta, mas não se esqueçam, tem uma frase que disse que a vida nem é sempre a que nós queríamos, né? Mas a vida vale sempre a pena ser vivida, por mais difícil que ela seja. Foi um presente que nós ganhamos, né? Dos nossos pais, de Deus, e vamos continuar vivendo, porque sabemos que um dia nós vamos perder. Veja, ontem, hoje, não sei, aquele senhor Henry Kissinger, que foi um cara poderoso, bem polêmico, né? Algumas pessoas gostavam dele, outros não, gostavam das decisões que ele fazia, outros não. Teve envolvido em muitas polêmicas, mas foi uma pessoa que teve uma influência muito grande. Eu acho, trabalhou com o presidente Nixon, trabalhou com, ai meu Deus, quem foi o outro? Acho que foi o George Ford, Gerald Ford, não George, Gerald Ford, e o cara que sempre foi muito importante na política internacional norte-americana, e faleceu ontem, 100 anos de idade, ainda foi muito, viveu muito, né? Mas a gente não consegue viver para sempre. Então, mesmo que ele tenha vencido 100 anos de batalhas diárias, no final a gente acaba perdendo, né? Só queria dizer isso, não sei por que me veio isso à cabeça. Uma coisa que muita gente me pergunta aqui no Canadá
o pessoal vai falar assim, pô, Flávio, você conhece tanta história aqui do Canadá, tanta coisa que a gente não conhece, por que você não fala bastante disso, né? E eu muitas vezes me pergunto como era o Canadá quando você chegou aqui. Eu posso dizer que era bem diferente do Canadá de hoje, e principalmente Montreal. Montreal era bem diferente da Montreal de hoje. E claro, eu via Montreal com os anos de um jovem de 18, 19 anos, né? Não é com os anos de um idoso de 70, como eu tenho hoje, né? Então, é bem diferente, né? Eu posso dizer que naquela época que eu cheguei aqui em Montreal, Montreal estava numa época muito legal, muito efervescente. Posso dizer para vocês que poucos anos antes, ou acho 5 anos antes, tinha tido a Exposição Universal aqui em Montreal, na Ilha Santa Helena, que foi um evento que o mundo todo veio para Montreal, assim que Montreal ficou conhecida no mundo, né? E foi um desenvolvimento incrível, né? Aquela Ilha Santa Helena não existia, foi uma ilha que foi criada simplesmente com a terra que eles tiraram para a construção do metrô, porque Montreal não tinha metrô também, foi naquela época, em 67, que construíram o metrô, e aquela terra toda que foi tirada dos túneis, né, que faziam para ter o metrô, foi essa terra que foi usada para construir essa ilha artificial, que é a Ilha Santa Helena. Não, Ilha Notre Dame, me desculpem, Ilha Notre Dame, onde foi a Expo 67, a exposição de 67, inclusive até hoje, onde é o grande prêmio do Canadá, é na Ilha Notre Dame. 67 também não foi só um ano de coisas boas, 67 teve uma visita aqui em Montreal do presidente da França, o de Gaulle, que aqui houve sempre um movimento separatista aqui no Quebec, sempre queria separar o Quebec do Canadá, e o cara foi lá na prefeitura de Montreal, num balcão lá, e fez um discurso, e ele gritou aquela famosa frase, né, viva o Quebec livre, né, livre, que queria dizer vamos separar, né, aí foi aquela confusão, e acendeu aquele movimento separatista que já havia aqui, acendeu mais ainda, né? Então, eu acho que, se eu não me engano, ele foi expulso do Canadá aquele dia mesmo, não expulso, foi convidado a ir embora, né? Como é que o pessoal faz em política, né? Mas isso foi antes de eu chegar ao Canadá. Aí esses eventos todos levaram à crise dos anos 70. A crise dos anos 70, que aconteceu aqui em Montreal, no Quebec, foi que havia um movimento terrorista aqui que chamava FLQ, Frente de Liberação do Quebec, que colocavam bombas e em um certo momento eles sequestraram pessoas como o ministro do Trabalho do Canadá, que sequestraram o embaixador da Inglaterra, se não me engano. Sequestraram muita gente, né? Inclusive mataram esse ministro. Eu acho que só foi ele que foi morto, né? Não sei direito a história, mas eu já soube bem, mas com o tempo você vai esquecendo, né? O primeiro-ministro do Canadá da época, que era o Trudeau, mas o Trudeau pai, mandou o exército canadense entrar aqui no Canadá, em Montreal, e pegaram esses todos, acabou com o movimento, aparentemente, por vez, né? Mais ou menos como o cara lá em Israel está tentando fazer com o Hamas, né? Só que não era um movimento tão grande, era um grupo pequeno de terroristas, não tinham exército, não tinham nada, eram só, talvez, jovens meio loucos, né? Que pensavam que podiam mudar o mundo assim. E foram presos, foram condenados, muitos foram exilados para Cuba, né? Olha, já Cuba, né? Foram exilados para Cuba e outros lugares e ficaram exilados há muitos anos. Depois acabaram voltando aí, não sei em que anos eles voltaram, mas foram exilados para Cuba e o movimento acabou e criou aquela duas identidades bem fortes aqui no Canadá, né? Mas quando isso é em 1970, né? Em 1971, tudo isso antes de eu chegar, teve a maior tempestade de neve de Montreal. Parece que tinha tanta neve que a única maneira de se andar em Montreal era com o snowmobile, né? Aqueles
umas motinhas de neve, né, que andam na neve. Parece uma motinha, mas só andam em cima da neve. Só andava com aquilo, não tinha jeito de carro, não andava nada. Levou um tempão até limparem as ruas todas dessa neve. Foi a maior tempestade de neve que já existiu até hoje no Canadá. Aí em 72 eu cheguei aqui, né? Cheguei aqui em 72, 19 anos. Eu me lembro que eu falava um pouquinho de inglês e um pouquinho de francês. Aí minha astúcia, quando eu via que uma pessoa era francesa, eu falava inglês, que não era a primeira língua deles, aí a gente se virava, conseguia entender. E quando a pessoa era inglesa, eu falava em francês, né? Não sabendo o risco que eu estava correndo, mas era isso que minha astúcia foi no começo aqui. Em 72, quer dizer, quando nós chegamos... só para dizer a coisa de Montreal, eu cheguei em 72, em 76 tiveram os Jogos Olímpicos em Montreal, em 76. Então, vê essa época como era uma época de ebulição para Montreal. Quando fizeram os Jogos Olímpicos em 76, expandiram o metrô, tem mais condição de metrô, o metrô ficou bem maior do que era. Era uma época de crescimento muito bom para Montreal. E também em 76 aconteceu uma coisa que acabou quase que acabando com Montreal, né? Em 76, o Partido Separatista aqui do Quebec, era o Partido Québécois, ganhou as eleições. E aí muita gente foi embora. A maioria das companhias, as matrizes, as companhias importantes, bancos, foi tudo embora de Montreal para Toronto. E Montreal, que era a maior cidade do Canadá, perdeu esse lugar para Toronto, que cresceu imensamente com essa perca da maioria dessas pessoas que eram anglofones, né, falavam inglês, que foram para Toronto, e Montreal começou o seu declínio, que durou algum tempo, mas depois de um certo tempo estabilizou, e agora Montreal tá legal, tá subindo de novo, então nunca caiu completamente, como o pessoal esperava ou pensava que ia cair. Por começar, eles não conseguiram fazer a separação de Quebec do Canadá, então o negócio ficou... Mas assim, você sabe que eu não gosto de falar de política, né? Aí você fala, você está falando de política. Eu falo, não estou falando de política, estou falando talvez de política, mas história. É como coisas que aconteceram há 50, 60 anos atrás. Estou falando histórico disso, não estou falando da política atual, isso é bem histórico. Agora, em 72, quando eu cheguei aqui, foi muito difícil para nós. Eu tinha 19 anos, minha irmã tinha 18, nós chegamos, ainda bem que conhecíamos uma família de portugueses que morava em Brasília, que nos acolheram por alguns dias enquanto a gente se adaptava. Meu pai tinha mandado um pouco de dinheiro para a gente de Paris para cá, a gente estava em Paris, e esse dinheiro nunca chegava, e eu tinha $50 no bolso, conseguimos alugar um apartamento por $30, porque já era mais ou menos no dia 10 de agosto, e o cara deixou a gente ficar até o final do mês, só cobrou $30, o aluguel na realidade era 50, mas a gente nem tinha isso, e logo assim que a gente chegou, pouco depois começamos a trabalhar, né, porque o dinheiro do meu pai tinha mandado não chegava, né, a gente sempre procurando esse dinheiro no Toronto Dominion Bank, não tem dinheiro aqui nenhum para vocês. E aí nós começamos a trabalhar, eu trabalhava no restaurante, fazendo entrega a pé, lavando prato, e a minha irmã começou a trabalhar numa fábrica de roupa. E aí nós começamos a ter um pouquinho de dinheiro, né? Aí já pagamos o aluguel do mês de agosto pro senhor lá do apartamento. Aí fizemos aplicação para virar imigrante. Naquela época você chegava, podia aplicar, fizemos. Pouco depois o dinheiro que meu pai tinha mandado chegou, que era... o dinheiro estava no Banco de Montreal, e a gente procurando no Banco Toronto Dominion. E o banco descobriu a gente, assim, vê como é que era, o pessoal era honesto naquela época. Assim que a gente pôs um número de telefone em casa, o banco viu o nosso nome e o número de telefone na lista telefônica, ligaram logo para a gente para avisar, olha, tem um dinheiro aqui para vocês. Aí nós fomos lá pegar o dinheiro, e a nossa vida começou a melhorar um pouquinho, né?
Pois é, eu me lembro também que esse negócio vai passar 15 minutos, estou vendo de novo. Eu me lembro que coisa brasileira, não tinha quase nada. O melhor café, quando eu falo isso para o pessoal ri até, né? O melhor café que tinha aqui em Montreal era um café que a gente ia tomar no consulado brasileiro. Era o melhor café que tinha. A gente ia lá, tomava o cafezinho lá no consulado e lia uma revista, tinha umas manchetes, umas coisas lá, era muito legal. Naquela época não tinha... Era na Praça Ville Marie, que é um edifício icônico até hoje aqui, eu acho que era o 15º andar, a porta abria assim do elevador, você já estava no consulado, não tinha porta, não tinha nada, você entrava lá no consulado e... não tinha porta, não tinha barreira, não tinha, claro que tinha porta, mas não era como é que é hoje, né? Aí você chegava lá, oi, dona Elizabeth, tudo bom? Era a secretária do consulado. Na época a gente tomava um cafezinho ótimo lá e o cônsul era o Dr. Aloysio Gomide, me lembro muito bem dele, foi uma pessoa maravilhosa, sempre que organizava alguma festinha, alguma reunião, que fosse na casa dele ou no consulado, convidava o pessoal todo brasileiro. Nós éramos 140 brasileiros naquela época, mas nós éramos bem jovens. Eu tinha 19 anos, minha irmã tinha 18, nós íamos. Inclusive, nessa época, os filhos do cônsul eram bem jovens e alguns deles são conhecidos meus até hoje, um grande amigo até hoje. E a gente era muito bom aquela época. Dr. Gomide foi aquele cônsul brasileiro que foi sequestrado no Uruguai pelos Tupamaros. Acho que eu não me lembro exatamente em que ano foi, mas se vocês quiserem saber da história, tem um livro aqui, olha, eu acho que está até aqui, olha, chama Um Diplomata no Cativeiro, escrito por Ana Paula Alfano. Você pode encontrar, eu acho que no Amazon, você pode comprar lá no Brasil ou aqui também. Infelizmente não está mais conosco, nem ele, nem a Dona Maria Aparecida, a esposa dele, mas vocês podem ler a história deles nesse livro. E o que mais que eu ia dizer para vocês? Gente, eu vou parar por aqui, já contei bastante até esse pedacinho da chegada, porque eu não quero que os vídeos fiquem muito mais longos que 15 minutos não. Esse aqui eu já estou vendo aqui, já está em 17 minutos e meio. Tá bom? Então, olha, se vocês gostaram e quiserem mais história, eu vou contar mais coisas. Tem 50 anos de história para contar, ok? Só contei, eu posso voltar, as histórias não vai ser assim sequência, eu posso contar, posso me lembrar de alguma coisa que aconteceu, eu volto e conto. Não se importem, tá bom? Olha, thumbs up se gostaram, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos e toquem o sininho aí se quiserem saber dos novos vídeos, ok? Abração a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.